Alô, irmãos, irmãs, Pai seja com todos nós, nesse dia, né? É o 24, né, de agosto de 2021, né? Graças a Deus, né, irmãos? Estamos aqui firmes, procurando perseverar aí na fé, né? E na obediência à palavra, na esperança, né? Da vinda do Senhor Jesus. Esperança do arrebatamento e das promessas, né? Que ele fez àqueles que o honrarem, né? Que honrarem a sua palavra, seu sacrifício, sua igreja, né? E nós estamos aqui, né? Fracos, mas fortes. Fracos na carne, fortes no espírito, né? Com Deus e com o Senhor Jesus, com o Pai, né? E o Espírito Santo do Deus vivo, né? E vamos nos aperfeiçoar, vamos relembrar, né? Algumas coisas aí da igreja, uma pequena história, né? Nós estamos aqui vendo o que aconteceu com a igreja nos anos 100, porque isso foi muito importante para a vida da igreja, né? Até os anos 100 nós vimos aí que apareceram várias perseguições, né? Vimos aí a última perseguição, que foi a pior que apareceu, porque ela foi uma perseguição ao mesmo tempo física, política, econômica e religiosa, né? Que foi a perseguição do Império Romano, né? Que é com certeza uma sombra, né? Da besta que vai governar a Terra, né? Das bestas que vão governar a Terra, com certeza. É uma sombra, né? Então nós vimos que teve o Nero, né? Teve o Vespasiano, o Tito e o Domiciano, né? Que foi o último imperador até o ano 100. Parece que ele até ultrapassou um pouco o ano 100. Então depois dos anos 70, quando Tito, né? E Vespasiano destruíram Jerusalém e o templo, né? Aí o que aconteceu com os judeus? Eles foram dispersos, né, mais uma vez, né, pelas províncias vizinhas, pelos países vizinhos. E depois dos anos 70, né, que foram mortos os apóstolos, né, já tinham sido mortos alguns, né, e só ficou mesmo o João, né, e o Judas, né, que escreveu a epístola, né. Então o apóstolo João, a gente só tem notícia dele, né, que escreveu aí as suas cartas, o seu evangelho e o Apocalipse, que foi o último escrito dele. Então os últimos escritos de João foram os escritos que nos fundamentam, digamos assim, né, para falarmos do que aconteceu mais ou menos com a igreja depois do ano 70, depois da destruição de Jerusalém, né? Então, esses acontecimentos, eles marcaram profundamente a igreja, né? Mas vamos ver, né, que essa perseguição, nós já falamos aqui que ela foi devido a vários motivos, né? A política, a religião e a economia, né? Porque a igreja, o que a igreja pregava? O que a igreja prega? A igreja prega a fé, né, no Senhor Jesus e a obediência à sua palavra. A palavra de Deus quer que a igreja faça o quê? A sua vontade. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que os homens vivam em liberdade, né, em igualdade, não é isso? Que os pobres sejam socorridos, né? Que a misericórdia de Deus seja louvada, não é isso? Mas aí o que acontecia? O que aconteceu é que a igreja estava crescendo no meio dos pobres, e isso
estava incomodando, né, o poder de Roma. Não só o poder de Roma, principalmente o poder de Roma. Incomodava os judeus, incomodava os filósofos, né, incomodava os romanos, não é isso? Então essa perseguição gerou um grande número de cadáveres, né, irmão? Muita gente morreu. E como é que ia enterrar esse povo, hein? Eles não tinham cemitério, não, né? Os pobres, não. Eles eram enterrados nas beiras das estradas, né? Aí nós vamos ver que depois do ano 100, eles foram, digamos, obrigados, né, os cristãos, a construir as galerias chamadas de catacumbas, né? Para enterrar os seus mortos e também esconder da perseguição. Então, quando chegou lá pelo ano 95, por aí, 99, os judeus, comandados pelos rabinos, né, eles fizeram um concílio numa cidade chamada Jâmnia, né? Ninguém sabe o que foi discutido nesse concílio, mas nós podemos fazer, né, digamos, especulações sobre isso, porque eles vinham perseguindo a igreja, né, de duas formas. Aqueles que creram, né, queriam impor a lei de Moisés a quem estava crendo, aos gentios, e aqueles que não creram queriam exatamente destruir, né, aquelas pregações, porque os cristãos, né, estavam usando os escritos hebreus, né? Ah, eles estão usando, eles criaram uma religião para eles e estão usando os nossos escritos, né? Então esse concílio, final do século, né, lá pelo ano 99, por aí, que ninguém sabe o que foi que eles discutiram, mas a gente pode fazer exatamente uma especulação, porque eles se uniram para exatamente, né, depois da morte dos apóstolos, imporem, né, a lei de Moisés a todas as comunidades cristãs que haviam pelo mundo afora, né? Em Israel, né, os países vizinhos, Roma, né, Antioquia, Alexandria, e vai por aí afora. Quer dizer, os apóstolos eles deixaram pessoas, né, digamos assim, houve, né, pessoas, houve irmãos, né, irmãs, que procuraram perseverar exatamente nos ensinamentos apostólicos. Mas nós devemos nos lembrar de que os escritos, né, que eram mais ou menos populares, digamos assim, eram os escritos dos profetas, né? Era o Pentateuco, os profetas, Salmos, enfim, os escritos hebraicos. E os escritos que os apóstolos fizeram, eles estavam sendo terminados, estavam sendo publicados com dificuldade, né? Certo? E na perseguição, esses perseguidores, principalmente os romanos, eles queimaram muitos livros, né? Muitas apostilas, muitos escritos dos apóstolos, né? Aquilo que ia sendo escrito e que ia sendo divulgado entre os irmãos, por todo o mundo, né? Então, quando caía na mão de um imperador daquele ali, ou de um perseguidor, ele simplesmente mandava queimar os livros, né? Como todo perseguidor faz isso, né? Como todo ignorante, né? Ele pega os livros e, para destruir, digamos, aquela doutrina, ou aquela filosofia, ou aquela teoria, né? Assim fizeram então também com os livros da igreja, né? Com os livros que os apóstolos escreveram no início, né? E que foram destruídos, mas o Deus de Israel providenciou para que nem tudo fosse destruído, para que tudo chegasse às mãos de todas as gerações futuras, né?
Então, irmãos, vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.